Seja bem-vindo a mais um episódio do MinaCast. Hoje eu tô com uma mulher incrível, que eu admiro demais, tem uma trajetória muito bonita e sofrida também. E eu acompanho ela desde 2010, já fui cliente, já acompanhei um pouquinho da sua história, mas ela veio hoje para falar mais detalhes sobre isso, contar pra gente tudo que passou e tudo que venceu. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, fiquei muito feliz pelo convite e me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui e compartilhar. Obrigada. Thalita, nós temos muitos parceiros no MinaCast. Um deles é a Lu Siqueira, ela sempre manda para nós um mimo. Eu fico acompanhando, acompanho todos. Ela é uma artesã muito maravilhosa, tem um ateliê, dá aulas de crochê, de amigurumi. E hoje ela mandou um cachepôzinho pra você. Ai, que coisa linda. Lindíssimo. Ela sempre escreve uma cartinha muito que amorosa. Lindo. Amei. Muito obrigada, Lu. Inclusive, a Lu produziu meus brincos de hoje. Nossa, são Quero maravilhosos. agradecer na cor do podcast. Eu muito amo lindos. tudo que ela faz. Sou um pouco suspeita, mas eu amo mesmo. Thalita, pra gente iniciar esse bate-papo, eu queria saber de você, quem é a Thalita? Bom, eu sou um espírito que veio à Terra para cumprir seu propósito de ser feliz, de poder ajudar, servir, inspirar pessoas nesse caminho, mas sempre tentando fazer o melhor que eu puder com a vida que me foi dada de presente. Maravilhosa. Você é maquiadora, design de Sou. sobrancelhas, né? Há um bom tempo. Quando eu te conheci, Foi através desse seu trabalho de maquiagem. Foi o meu primeiro estúdio, né? Era bem improvisado. Sim, eu me tornei sua cliente nessa época, mas antes disso eu te conheci lá no Cote, quando você foi maquiar as eu pacientes. Fiz uma parceria lá uma vez com a fotógrafa. Você que me legal. maquiou lá também. E desde essa época eu te admiro demais, a gente te acompanho. Desde a época que você era toda colorida, né? Sim, nossa. A gente vai mudando, né? Muitas transformações. Muitas fases. Thalita, como que você iniciou na área da beleza? Na área da beleza, com as sobrancelhas em si, eu comecei lá nos meus 14 anos, porque as minhas amigas estavam fazendo as sobrancelhas fora, e aí aquela fase, né, crítica, que aí começaram a afinar as sobrancelhas. E aí, ninguém nunca mexeu nas minhas, além da minha mãe tirava aqui no meio. E aí elas me perguntavam, como que faz? Quem fez suas sobrancelhas? Eu falei, não, sou eu mesma. Você pode fazer? Aí eu falei, uai, posso. Pensei, vou fazer uma renda, né? 14 anos. E assim eu comecei, professoras e tudo. Também atendia professora na hora do recreio. Já tinha uma visão de empreendedorismo. Já tinha uma visão. E aí depois eu achava que seria veterinária, mas eu devo confessar que eu nunca fui uma aluna muito aplicada. Eu era ali do meio pro fundão. Então eu não queria passar muito tempo em cursinho e tudo. Um dia eu fui visitar um curso e vi o laboratório de estética, me apaixonei. E comecei a fazer a faculdade. Até então eu não tinha muito essa questão de me maquiar. Uma coisa foi juntando com a outra, sabe? E aí quando eu comecei a aprender maquiagem, nossa, foi uma coisa que eu fiquei muito apaixonada. E assim eu fui caminhando. Mas de fato, falar assim, qual foi a primeira vez que você trabalhou com maquiagem, assim, profissionalmente e tudo? Uma amiga. Uma vez, eu já fazia maquiagem pra mim, pra amigas em casa e tudo. E ela trabalhava na recepção de um grande salão aqui de Uberlândia. E ela mandou mensagem e falou, amiga, você precisa vir fazer uma maquiagem aqui pra mim, porque a agenda encheu e se eu não conseguir arrumar alguém, eu vou perder meu emprego. Eu falei, oi, como assim? Mas, né? Aí ela, por favor, eu falei, ok, tudo bem. Você nunca tinha feito nada profissional? Profissional, não. Falei, vou fazer uma maquiagem. Quando eu cheguei no salão, haviam 10. Uau! Aí não tinha tempo pra reclamar, eu não ia deixar nem ela pra pensar. Mão, sabe? Pensei, no final eu vou matar ela. Com fofuras. Mas aí, quando chegou no final do dia, eu vi também o dinheiro que eu tinha feito, né? Como frila aquele dia. E aí, uma coisa foi puxando a outra. Mas eu comecei como frila
na Na parte da maquiagem. maquiagem. Isso. Você aprendeu em você mesmo, não tinha feito curso, nada disso. Não. Aí depois veio a faculdade, né? Que veio somar, mas muita prática. Milhares de tutoriais no YouTube. Eu assistia todos e passava finais de semana mergulhada e testando. E foi assim que eu comecei. Me profissionalizar mesmo nessa área, eu já tinha terminado a faculdade. Aí que eu fui buscar por cursos mesmo, profissionais e tudo. Foi brilhantar suas fofoletes. Isso. O ápice da minha irmã, assim, foi quando ela, nossa, marquei uma maquiagem com a Thalita. Ai, que foi um legal. casamento que ela foi. Eu falei, ai, mas... Que linda. E ficou lindíssima mesmo. Parabéns pelo seu trabalho de ser uma artista, viu, Thalita? Fico feliz. E quais foram os maiores desafios, assim, que você enfrentou nessa área de estética? Trabalhando como maquiadora? Como design de maquiadora? sobrancelha? Olha, eu comecei de uma forma meio improvisada. O meu primeiro estúdio, Já você foi o lembra? desafio. Era uma cozinha. E ali, na bancada da pia, eu improvisei minha bancada. Eu sempre tive muita sorte de sempre ter muitos clientes maravilhosos, assim. Eu nunca tive perrengue com cliente, sabe? Nunca passei por algo assim. A grande mudança foi que existia a Thalita antes, a Thalita maquiadora antes da maternidade e depois, né? Então, antes eu era workaholic total, então eu podia me dedicar 100%, né? E aí eu consegui ir crescendo o meu trabalho, porque eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Nossa. E aí depois eu fazia muitas parcerias com fotógrafos e tudo, estúdios, né? E aí depois que me tornei mãe, eu reduzi Teve que pôr o pé no drasticamente freio a minha aí. carga horária de trabalho. Então, desde que a minha filha mais velha nasceu, eu nunca mais atendi, assim, na parte da manhã. Então, eu trabalho meio período. Então, aí já começaram os desafios, porque nem sempre quando a cliente podia, eu tinha disponibilidade. Então, eu tive que reinventar essa parte, assim. Quando dava, levava menino junto. E hoje ainda Mas, é isso, né? A hora que quando não sim. tem aula, eles estão lá no estúdio Não, com mas você. hoje estão maiores e já é bem mais fácil, Com né? certeza. Mas o Gael, desde que nasceu... O Gael, ele tinha 7 dias de nascido quando eu fiz a primeira maquiagem. Porque eu não... na época eu fiz uma confusão, não tive a licença maternidade, então eu precisei começar a atender. Ainda de resguardo ali da cesárea. O Gael foi uma cesárea. E então, eu tenho vários vídeos e fotos. As clientes com ele no colo, na maca, enquanto eu maquiava a cliente, enquanto eu fazia as sobrancelhas. Então, Incrível. foi uma fase que eu precisei rebolar, assim, me adaptar mesmo. Mas foi. Deu certo. Deu certo. E você falou já, né, da sua maternidade um pouquinho. Nem sempre é fácil a maternidade para mulher. Para mim, foi o maior desafio que eu já enfrentei até hoje. Foi traumático mesmo. Sim. Não tem como falar que é simples, né? E cada uma vai. Mas é muito romantizado ainda, né? Muito. As pessoas ainda acham que é coisa maravilhosa, que quando você amamenta sai estrelinhas e que você está super em paz. E não é assim. Não. Se for assim, é para uma grande, assim... É um amor pra uma construído também, né? Isso. Aquela história que é vendida, daquele amor incondicional que você olha e pensa, meu Deus, vou explodir de amor. Na verdade, são várias adaptações, né? Sim. No meio desse caminho. E é uma mudança drástica, né? Na nossa vida, nos nossos hormônios, no nosso corpo. É tudo muito rápido, assim, essa mudança. Como que foi pra você a maternidade, primeiro da Melina, né? Foi que é a sua filha mais velha. Perdão. Foi uma gestação planejada. Então, até então tinha corrido tudo, não tive nenhuma intercorrência. Eu também eu tinha algumas amigas que estavam ali para me falar a real das coisas. Mas eu tenho uma tendência de romantizar. Então, ainda que eu ouvisse, eu pensava assim, não, ok, mas essa é a experiência dela. Então, a minha vai ser diferente. E eu pensava, e eu ficava mentalizando. A Melina foi parto normal. E eu ficava mentalizando que o parto seria rápido, aquela coisa toda. Gente, absolutamente tudo saiu do meu controle. Quanto tempo? Já começou aí, eu fiquei 24 horas de trabalho de parto. Meu Deus, uma dor. Então, assim, foi vai. bem desafiador. Mas eu falo que a gente se apega tanto a esses pequenos, não são pequenos, mas esses detalhes. Mas aí, quando ela nasceu, que explodiu um mundo novo, né? Não era o parto em si, mas
amamentação. Eu tive depressão pós-parto, né? Ela não tinha a pega correta, então eu tinha que ir até o banco de leite, ela teve que usar a sonda com mamatute, e eu tinha que tirar esse leite. E na época eu demorei a acertar com um pediatra que fosse a favor de amamentação. Então era sempre 5 meses pediatras falando, dá complemento, dá complemento. E eu falei, não, eu vou amamentar e tudo. Ah, mas ela é magrinha, o leite é fraco. Eu chorava, mas me mantinha firme, porque eu tinha estudado muito, né? E aí, eu lembro que quando eu finalmente, ela tinha... Gente, vou contar rapidinho o caso dessa coisa de amamentação. Porque eu lembro que eu fazia acompanhamento com uma médica no início, que tinha sido indicada. E aí, todo mês que eu chegava com a Melina, ela falava, preciso dar complemento. Ela não atingiu o peso que é esperado. Sim. Aí eu falava, mas ela tem o biotipo magro, ela tá abaixo da curva? Não, mas ela não atingiu o peso. E foi isso 5 meses. Chegou no 5º mês, essa médica simplesmente olhou pra mim e falou, olha, sou eu que sou responsável por essa criança. Então, a gente vai entrar com complemento, tá? E daqui 15 dias você vai voltar com ela pra gente poder pesar. Pra fazer esse teste. Ameaça, né? Eu pensei, bom, nunca vi lá em casa, de madrugada, né? Noites em claro. Mas fiquei calada, peguei a receita, saí do consultório, joguei no lixo, claro. Fui pra casa e segui normalmente com a amamentação em livre demanda. Passou os 15 dias, eu voltei. Aí, caladinha, ela entrou, primeira coisa, era retorno, né? Não, já vamos pesar ela aqui rapidinho. Ela tinha ganhado o peso, que era esperado. Aí ela ela conseguiu ganhar o peso e tudo. Eu falei, sim. Aí ela, então, é importante o complemento. Eu falei, mas ela não tomou o complemento. Aí eu falei, eu só vim aqui para que você pudesse ver que às vezes é uma hora de buscar mais conhecimento, porque não são todas as crianças que são iguais. E Thalita, você mexeu numa caixa de marimbondo, porque é médico, né? Aí virei minhas costas e fui embora. Gente, 5 meses chorando, o peito sangrando, aquela coisa toda pra ouvir que eu tinha que dar um complemento. E tinha o leite, sabe? E aí foi quando eu cheguei, finalmente, no pediatra que salvou a vida, e que ele era nutrólogo também, da UTI neonatal. Eu falei, se o senhor me disser que eu tenho que dar complemento pra essa criança, eu vou dar, porque eu tô cansada de tanto tentar. Mas assim, aí ele analisou, ela não está desnutrida, ela não está abaixo de nenhum marco, ela é um bebê magro. É o biotipo magro. Dela ela vai ter esse também. Biotipo, isso. E depois foi o meu filho, nasceram com o mesmo peso e tudo, e foram experiências totalmente diferentes. Ele foi o bebê gordinho, bonecão da Michelin, e ela sempre teve o biotipo magro. Então, foi suado essa questão da amamentação, mas vencemos. Eu amamentei a Melina 2 anos e meio, emendei já com o Gael. Quando ela tinha 2,5, o Gael já estava nascendo. Então, eu desmamei ela. 10 dias depois, o Gael nasceu. Então, amamentei 5 anos em livre demanda. Olha, 5 anos, guerreiras. Eu com 1 ano e 8 meses, eu falei, eu não aguento mais. É totalmente compreensível. E como que foi essa questão da sua depressão pós-parto? Sim. Que é tão comum, né? Muito comum e pouco falado, né? Eu tive depressão pós-parto com a Melina, né? Eu não sei, assim, explicar o certo, mas eu tinha um desespero. Ia chegando 6 da tarde, eu começava a chorar desenfreadamente. Eu não sabia como que eu ia fazer. Eu nunca tinha pego um recém-nascido na minha vida, né? Minha filha foi o primeiro. Eu lembro que eu pedi pra Deus, manda um bebê grande pra eu saber pegar. E mandou uma bebezona. Mas mudança, privação de sono, né? Privação de sono, terrível. Eu tenho pra mim, assim, que muito da parte da minha depressão foi a privação de sono e a falta de rede de apoio, assim. Era muito eu mesmo pra tudo. E aí, do Gael, eu já tive durante a gestação. Mas aí já foram outros 500. E nessa época você buscou ajuda? Busquei ajuda, aí eu fiz terapia, né? Eu não tive a necessidade, tive um pouco de resistência de entrar com a medicação na época, mas como eu tava fazendo acompanhamento com a médica e tudo, ela falou, não, então vamos seguir, caso não tenha uma melhora, a gente entra com a medicação. Sim. Mas aí correu tudo bem, sabe? Entendi. Mas
eram pensamentos muito aterrorizantes que eu tinha, que era difícil de aceitar até pra mim mesma, que eu estava pensando aquilo, sabe? Eu tinha muito medo de deixar o Levi cair pela janela. Então, quando ele era bebezinho de colo mesmo, com pouquíssimos meses, eu coloquei tela na minha casa inteira. Uhum. Eu morava no segundo andar, então eu tinha medo. Ai, eu me Sim. imaginava andando com ele E e ele por algum caindo. motivo ele caindo, Uhum. né? E aí eu falava, gente, será que sou eu, né? Imaginando isso. Aí Sim. eu falei, não, vamos pôr tela. E realmente é muito comum a depressão pós-parto, né? Tem algumas psicólogas que trabalham exatamente agora nessa área, assim, algo que tem Sim. surgido mais recente, que tem, elas estão se especializando nisso, Esse acolhimento porque é muito é muito importante, né? importante. Porque eu lembro de uma noite específica, eu nunca falei muito sobre isso, porque é difícil até pra mim. Mesmo fazendo terapia aí há 10 anos, assim. Mas teve uma noite específica em que ela não parava de chorar. E eu estava ali já ninando ela da meia-noite às 6. Eu não sabia mais o que eu fazia. E aí, por um momento, aquilo assim, passou pela minha cabeça, sabe? Pôr um travesseiro por cima. Na minha cabeça era Para como se abafar fosse o para choro. abafar o som, para que eu pudesse respirar 5 minutinhos. E aí, mas Deus vai lá, põe a mão, né? O anjo da guarda. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí fui, coloquei. E aí, naquele momento também foi muito desafiador, porque as pessoas também não têm essa visão. Que nem sempre, quando a mãe está assim, não é que ela quer fazer mal ao seu filho, ela está doente, né? Ela não está bem, ela está precisando de apoio. Então, eu fui muito repreendida nesse momento e me senti muito culpada, né? Porque, poxa, eu idealizei, eu programei, foi uma gestação Eu quis ser perfeita, mãe, do né? jeito que eu quis, e como que eu podia estar pensando aquilo, né? E aí foi que eu, de fato, abri meus olhos e pensei, eu preciso de ajuda, eu preciso de um acompanhamento médico, preciso de uma psicóloga segurando a minha mão. E aí começou, o meu mergulho do autoconhecimento veio depois da maternidade. Hoje eu conversei com uma amiga que foi mãe, ela é mãe já, a filha dela tem 10 anos, e ela foi mãe novamente agora aos 40 e poucos anos. E aí, como eu sou assistente social e trabalho muito com os psicólogos, a gente sempre recebe muitas informações. Aí eu mandei para ela, falei, se você souber de alguma mãezinha que esteja precisando, uma instituição que estava atendendo mulheres, mães, né, Aham. no puerpério de maneira gratuita. Se você souber de alguma mãezinha que está precisando, ela nem me falou que estava precisando, eu falei, mas eu vou mandar ela. Nossa, amiga, você não sabe como eu estava precisando disso, porque eu tô com muita dificuldade de entender toda essa mudança. Então, já é uma Sim. segunda gestação, né? Depois de um Sim. tempo, ela já é uma pessoa bem mais madura, assim. E cada Mas gestação é um jeito, né? Cada puerpério vai ser um. Mesmo os meus que foram perto um do outro, um puerpério totalmente diferente do outro. O Gael foi mais tranquilo? Quando o Gael não foi uma gestação planejada. Na verdade, eu já estava em processo de separação quando eu descobri a gestação do Gael. Então, teve aquele recomeçar, né? Vamos recomeçar. Mas, para mim, assim, era como se... Poxa, e agora, né? Como que vai ser? Vamos tentar de novo. E aí, fomos E surgiu tentando. mais de você esse tentar de novo? Ou Não, foi de dos ambas as dois? partes, sempre tinha esse tentar, sempre existiu esse tentar de novo, mas chega uma época que não A dá gente mais, já entende que não tentou é... tanto, né? Mas, então eu acredito que a depressão que eu tive durante a gestação dele foi por ter sido essa gestação, assim, não planejada, né? E por esse momento, assim, que foi tudo uma turbulência, né? De repente, eu tinha 2 bebês. Quando o Gael nasceu, Melina tinha 2 anos e 4. É muito Então, pequena, ainda eu demanda lembro muita que eu atenção. lembro que eu tava com o Gael na maternidade, ela veio, quando ela me viu amamentando ele, ela me pediu, mamãe, eu também posso, o leite voltou. Que eu tinha falado que ela já tinha crescido, o leite tinha acabado, porque ela já tava forte, né? Aquela coisa toda. E aí ela olhou e pediu, que ela viu ele mamando. E eu fiquei com dó e falei, pode, filha, tudo bem. E aí ela chegou perto assim e falou, Eca, não quero mais não. Que bom que ela Eu falei, recusou. graças a Deus. Então foram momentos muito diferentes, assim. A depressão pós-parto que eu tive com a gestação da Melina foi desse mundo novo, que se abriu do nada. E com a depressão na gestação foi da quebra de expectativa, né? Que eu já tinha
pensado que ia conseguir agir de uma forma e não foi possível naquele momento. Teve uma surpresa aí no caminho. Uma boa surpresa, E aí graças você a teve Deus. que tentar de novo, mas de alguma forma também adiar, né? Essa separação que já estava Mas isso é uma coisa que a mãe já nasce sabendo. A gente aprende, na verdade, põe no bolso ali a nossa vontade ali naquele momento, abre né? mão das nossas vontades. E vamos lá, porque são 2 crianças. Então, eu tentei de novo várias vezes por conta disso também. E também que, gente, a gente não casa pra separar, né? Não. A gente tem o sonho da família, aquela coisa. A gente Eu, pelo menos, constrói sempre tive, uma né? imagem. Então depois tem o luto dessa família que não foi pra frente, né? Que acabou e tudo. E com 2 crianças no meio do caminho. Mas até aqui Deus nos sustentou. Thalita, você teve um relacionamento que você considera abusivo? Sim, nunca em forma física. Nunca sofri nenhum tipo de agressão física. Mas depois que passa, depois que a gente sai, na verdade, né? Muitas coisas que aconteciam, eu não via. Eu tava até assistindo o pod da Lu, e é muito aquilo. Quando a gente tá dentro, às vezes a gente não percebe, você precisa estar de fora, né? Pra Que aí você conseguir olhar. vai entender as coisas que estavam acontecendo e pontuar. Ah, entendi, isso aqui não era legal, isso aqui também não. Mas assim, Mas o que você identificou assim como ponto final? Falou, olha, a partir de agora não dá mais, eu preciso seguir. bom, era quando eu tive os filhos, era como se eu tivesse cuidando de tudo sozinha, sabe? Esse peso foi muito grande. Mas aí as pessoas dizem, mas na época o fulano trabalhava, na época... Mas era muita coisa, sabe? E eu me tentava dar conta de tudo, tentava dar o suporte para a pessoa também e para as crianças, porque também tinha questões emocionais do outro lado, mas que diferente das minhas, que eu fui buscar ajuda, a pessoa não buscou ajuda. Então, aquilo foi ficando muito difícil, muito pesado para mim, porque eu já tinha que dar conta de mim, do meu tratamento, de 2 crianças. Então, eu aprendi que a gente não muda ninguém, né? Era sempre muito pelo... Eu sempre acreditei muito no potencial. Eu fixava muito no potencial, porque realmente eu via muito potencial. Na pessoa em si também, via muitas qualidades também. Mas é a pessoa. Cada pessoa tem que querer, né? Crescer, se reinventar, mudar. E aí chega um ponto em que não dava mais. O incrível do podcast é a gente poder falar isso e até também a maior razão do que eu tô aqui, porque quando a gente conversa, Thalita, a sua história, ela me reverbera em mim, eu passo a lembrar algumas coisas e até entender. Sim. E tinha uma coisa que eu nem lembrava, nem passava na minha cabeça mais, mas que agora você falando isso me fez lembrar. A gente é muito difícil para os dois, porque é uma nova vida, mas a gente tem que dar conta. A gente tem que dar Eles conta. podem fugir dessa responsabilidade. E uma coisa que veio na minha cabeça agora o pai do meu filho, ele tinha um comércio. Que tinha um horário de funcionamento que era noturno e tudo mais. E aí, estar em casa com o bebê é algo muito cansativo. Uma mulher em puerpério talvez seja uma mulher que não é muito agradável conviver. Não, hormonal. E aí, eu me lembro de um dia que simplesmente falou, tô indo trabalhar. E aí, eu já tinha algumas questões na minha cabeça, algo já não estava funcionando muito bem no meu relacionamento. E aí, eu falei, eu tinha uma desconfiança e tal. E aí, eu fui atrás. Quando eu fui atrás, eu encontrei essa pessoa dentro do comércio, com o comércio fechado. Ele estava simplesmente se dando um tempo. O que é super natural e é importante, só que eu não tinha esse tempo. Quando eu... E eu não tinha o direito, né? Sim. Quando a Melina nasceu, o pai dela teve 1 mês de férias, eu acho, do serviço. Então, ficamos ali 1 mês. A minha mãe, na época, morava em outra cidade, então era só nós. E aí, ele se rematriculou, na época, na faculdade, para retomar o curso, que seria para poder melhorar a vida mesmo, né? Ter
um futuro melhor. Só que aí ele saía de casa às 7 para trabalhar. Uhum. Na época ele trabalhava numa empresa. E aí depois de lá ele ia para a faculdade. Então ele saía às 6 e ia para a faculdade. E aí saía da faculdade e muitas vezes ia pro racha. Tinha um Você racha ali, 2, sozinha. 3 vezes na semana tinha um racha. Ou tinha uma academia que era dentro da faculdade. Sempre tinha algo assim. E eu ali, né? Comendo miojo gelado, Melina no colo. Eu lembro, pia assim, era uma montanha de louça já babando. Uhum. E eu pensava, então é isso, sabe? Eu lembro de ter o sentimento de que eu olhava e pensava, a vida das outras pessoas continua andando, a minha parou. Então eu lembro que às vezes eu entrava no carro e ia dar uma volta, sexta à noite, sábado à noite, pra eu ter uma ilusão de que eu tava saindo ali de casa. Aham. Mas quando eu passava pelos bares, por mais que, gente, eu sou uma pessoa totalmente caseira. Eu também amo Dispenso minha casa. barulho e bares e tudo. Mas eu passava pelo Getúlio Vargas e eu chorava tanto, porque eu pensava, a vida tá acontecendo, pessoas estão vivendo, estão saindo, e eu não consigo nem comer um miojo sentada, sabe? Lavar o cabelo, cuidar de você, né? Então sempre tinha aquela coisa do chegou em casa, então pronto, agora é o meu momento. Ah, mas eu trabalhei o dia todo, eu tava na faculdade, eu preciso descansar. Então, sabe, já começou a se perder ali, né? Prioridades, né? Ele tinha Prioridades. outras Antes de ter os prioridades. filhos, era um relacionamento ok, sabe? Depois que vieram os filhos e que eu fui vendo essas questões, assim, e me vi totalmente sozinha. Muito comum também, né? Do casal não conseguir lidar com essa chegada do filho e. Sim, porque né, não, parte da. Tem que ter posso vontade falar de que não é ambos. unânime, né? Aham. Hoje eu tenho uma experiência muito diferente, mas na maioria dos casos é a mãe que tá ali transformando a vida e adequando pra, né? Mas existem, graças a Deus, as suas gratas exceções. Thalita, você pode contar um pouco mais como que foi esse processo, assim, que aí você se decidiu, né, que você não queria estar mais nesse relacionamento? Isso. Até aí, eu sempre acreditava que, assim, iam ter ali os desafios, mas que seguiria bem, Sim. apesar de separados, né? Eu tinha essa ilusão. Acredito que a pessoa também, não sei. Mas de que, ok, estamos separados, mas vamos. Criar juntos, ser Isso. amigos. Só que aí eu vi que até onde havia uma esperança da outra parte de voltar, foi tranquilo. Aham. Assim, tranquilo no sentido de que eu estava ali caladinha dando conta de tudo. Não tinha pensão, né? Eu estava dando conta de tudo caladinha, então eu estava muito amigável, né? Mas a partir do momento que eu comecei a cobrar essas coisas, por exemplo, olha, precisa de ter uma pensão. Eu sou autônoma, eu pagava já um aluguel do estúdio sozinha e depois eu passei a pagar estúdio e casa sozinha, né? Então, sempre tinha assim, E não, criança mas usa fralda, que a criança tem gastos, muitos. come, né? E aí sempre tinha aquela, não, mês que vem vai estar melhor, mês que vem vai estar melhor. E nunca tava, né? E aí eu decidi entrar e pedir pelos meios jurídicos mesmo. E aí foi ladeira abaixo, assim, em relação à boa convivência, acabou. Não existia mais. Aí nossa. E aí foi o que eu jamais imaginei que fosse passar, assim, pelo que passei. Porque eu acreditava que teriam atritos, mas que seria tranquilo de levar, sabe? Mas não. Muitas mães abrem mão, né, desse direito. E eu entendo, porque é muito desgastante. Porque é desgastante, Nossa. ou porque tem medo. É muito né? desgastante. Ou porque a outra família vai ficar Sim. com raiva. Exato. Mas- Eu tinha uma necessidade de que a outra família me aprovasse. De que eles entendessem que eu tentei até onde não dava mais. Então eu não queria que eles olhassem pra mim como, nossa, né? Mas sim como, olha, né? Olha o tempo que ficou e tudo. Mas aí a gente vai fazendo terapia, né? Entendendo que pode... Entendendo que a gente não tem que buscar a aprovação de outras pessoas e tá tudo certo, né? Cada um vai ter o seu lado ali da história, uma verdade.
e nenhuma verdade absoluta, né? Então, cada um vai puxar para o seu lado e foi isso, assim. Mas quando eu pus o pé ali para começar de fato a regularizar as coisas judicialmente, e aí foi só ladeira abaixo. E hoje já Foram 3 anos bem difíceis. tá tudo regularizado, tá Tudo tudo regularizado. em dia. Vamos falar assim. Muitas dificuldades, sabe, para chegar nesse lugar. Mas hoje, graças a Deus. E assim, quando a gente entra nesse lugar de acionar juridicamente, de que, ó, não tá sendo pago. Por que não tá sendo pago? Já existe aqui uma ordem judicial. E aí, quando eu precisei assumir, né, toda essa consequência de falar, olha, já tá atrasado tanto tempo, né? E aí eu precisei acionar mesmo, comunicar Porque a quando você justiça. abre mão da pensão, você tá abrindo mão do direito do seu filho, um direito de se alimentar melhor, Sim. um direito de viver numa casa melhor, né? Olha, eu vou te dar o meu lado bem sincero, assim. Eu fui acionando o que eu podia dentro da lei, porque eu entendia que eu precisava fazer aquilo pelos meus filhos. Sim. Mas eu entendo completamente as mães que abrem mão disso, porque normalmente é um valor baixo. Pelo preço que a gente paga, sabe? Por peitar isso. É um desgaste emocional muito grande. Muito grande. Mas hoje, mesmo se eu não precisasse desse valor, ele ia ficar guardadinho Não, assim, justamente. na pensão e eu não abriria mão. Hoje eu não tenho acho mais a dificuldade de precisar ficar cobrando tudo, mas eu precisei acionar judicialmente, eu precisei, como fala? Quando você executa a ação, né? A pessoa precisou ser conduzida. Então, chegou até as últimas consequências mesmo. Precisou, né? E aí, mas depois disso, hoje, sabe, tá tudo certinho. Que sirva de exemplos para os próximos pais não fazerem a mesma coisa, né? Esses dias eu vi um pai sendo conduzido durante um jogo de futebol, num racha, uma pelada lá com os amigos dele, e ele foi conduzido. Eu achei o máximo, gente. É isso aí mesmo, tem que ser em qualquer lugar. Porque quando chega nesse ponto, a gente já vestiu a carapuça de louca, de ex-louca, né? E tranquilo. Eu sou totalmente a ex-louca e tá tudo certo. Por quê? Porque eu busquei pelos direitos, eu não baixei a cabeça e eu fui atrás, né? Então, são 2 crianças, né? E a gente ainda assume esse papel, né, de lidar com essas coisas e blindar os nossos filhos dessa situação. Nem sempre dá. Nem sempre dá. Mas eu vi uma postagem sua, fiquei muito emocionada até de ver, que foi no aniversário do Gael. Do ano passado, foi. Cara, você é foda pra caramba, assim. Porque você fez um aniversário pra ele, né? Sim, à luz de velas, foi. simples, mas com todo o amor que você tinha ali. E mesmo passando por um momento muito difícil, ele não percebeu que aquilo... Que era aquilo, né? Sim. Que era uma dificuldade. Naquele momento em si, já tinha regularizado as coisas. Mas eu não tinha um centavo no bolso, né? Assim, pra fazer uma festinha, alguma coisa. Então, aquela época foi uma época, assim, o ápice do meu fundo do poço, né? Então, eu tava sem ter como arcar com as despesas que eu sempre arquei. Você chegou a ficar sem energia? Eu fiquei sem energia. Aí ficou 2 dias sem energia, eu perdi o que tava na geladeira. E aí a geladeira ficou vazia. E foi, sabe? Vai virando aquela bola de neve. E aí eu precisei pedir ajuda. Eu falo que Deus, a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E muito se fala sobre a resiliência. Mas quando a gente precisa passar pela resiliência, viver ela de fato, dói muito. Mas eu entendi que eu precisava passar por aquilo para entender que aquela guerreira que eu tinha levado até ali não dava mais para carregar ela sozinha, sabe? Eu precisava de pessoas para me ajudar a me reerguer, para que eu pudesse de fato me levantar daquele poço que eu tava e voltar a caminhar. Então eu precisei calçar a minha cara, me despir de todo o orgulho e vaidade que pudesse existir e pedir ajuda. Então eu pedi ajuda e aí se fez um mutirão, né? E aí tiveram amigos que vieram quitar as contas de energia, outros os condomínios, vieram amigos e encheram a geladeira. Então, assim, naquele dia do aniversário, que eu até fiz a postagem,
Eu tava me sentindo muito grata, mas eu ainda tava naquele tipo, meu Deus, por quê? É, por muito tempo eu vivi num papel de vítima também. Porque eu falava, por que que eu tô passando por isso? Se eu sou uma pessoa trabalhadora, tudo, eu sempre dei o meu melhor, sou uma pessoa boa, por que, Deus, que eu tô passando por isso, né? Eu falo que tem uns momentos em que eu falava, pai, o senhor tá lembrando de mim? E Tá aí então, mesmo, se o senhor Senhor? tá aí mesmo. Então, quando se fez esse mutirão, assim, isso me deu uma força muito grande. E aí eu entendi que a gente precisa, assim, uns dos outros, Demais, né? A demais. gente aprende a ter que carregar o peso sozinha por infinitas intercorrências ao longo da vida, por criação que a gente teve também, às vezes, e tudo mais. Mas eu sempre falava que queria deixar de ser guerreira, né? Ah, eu quero um dia não precisar de ser guerreira, mas é desafiador sair desse lugar também. E assumir, né? Eu A não dou sua conta. fragilidade. Abrir, se tornar vulnerável, falar, não tô dando conta Você chegou a sozinha. expor em rede social ou foi mais para seus amigos Eu mais es- próximos? Isso eu expus só depois que passou, porque Entendi. eu fiquei muito baqueada. Mas na época que eu tinha feito exposição de print era porque foi justamente que eu tava lá sem energia, sem comida para as crianças e tudo. Foi uma época que tinha passado o carnaval. Então, o pai das crianças tinha viajado no carnaval pra praia e tudo mais. E aí ele chegou e depositou menos do que o valor do auxílio emergencial. Como é que fala? Alimentos emergenciais, que ainda não Aham. tinha tido. Não tinha tido ainda a E aí ele audiência. depositou R$ 300, ou seja, R$ 170 para cada criança. O que eu fazia com aquilo? E Nada. aí eu me vi naquela situação e expus, sabe? E virou um peteco, mas hoje eu olho para trás e falo, foi necessário também. Mas hoje, graças a As redes Deus. sociais nos colocam no lugar muito de vulnerável também das pessoas julgarem, mas também é Sim, um lugar que as pessoas podem conhecer um pouco da nossa história, nos sim. acolher, Eu né? falo que ali tem uma parte da nossa história. Claro que a Uhum. gente não. É, Ali não são é os muito. bastidores. Os bastidores é outra vida, né? Com Ali é o certeza. palco. Então a gente Uhum. coloca ali algumas pinceladas. Eu gosto de trazer essas experiências, não num lugar de olha como eu sofri, olha o que eu passei, mas de olhar para trás e falar, poxa, eu tô aqui hoje, né? Uhum. Eu passei por essas dificuldades, mas eu tô aqui. E às vezes isso pode servir de alento para alguém que esteja passando por aquele momento que eu Aham. estava, né? De olhar e falar, bom, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, essa é a minha motivação de compartilhar, às vezes, o que eu coloco de experiências de vida, para que possa motivar mulheres que, às vezes, ainda estejam lá no fundinho onde eu estava e tive mãos para me tirar de lá. Então, Acho que o mais incrível da sua história, Thalita, é o quanto você acredita em você, no seu potencial. Porque, assim, quando a gente acredita na gente mesmo, a gente é imparável. E não que você não vá passar por situações aham, difíceis, mas você sempre acreditou em você. Aquela menina que tinha 14 anos que acreditou que é, poderia ser uma designer de sobrancelha e fazer dinheiro com isso, ela já sim, acreditava muito em si, em né? si. E é muito incrível enxergar isso em toda a sua trajetória. Você Uhum. sempre acreditou em você, acreditou no seu potencial. Você foi fazer maquiagem em 10 mulheres no salão que Sim, sente nunca ter feito isso profissionalmente aham, e se saiu super bem. sim. Se você não acreditasse em você, as outras pessoas provavelmente também não acreditariam. E você sempre acreditou. É uma visão, assim, diferente, porque eu olho e penso, tiveram muitos momentos onde eu não acreditava em mim mais, Aham. onde eu pensava que tinha chegado, sabe, no fim da linha, e o que sempre me sustentou nesses lugares de dificuldade foi a fé. Eu sempre pensei, cara, em algum lugar tem alguém vendo isso, tem alguém olhando por mim, e alguma porta vai abrir, algum caminho vai se abrir, e aí quando os caminhos foram ficando mais tortuosos ainda, eu fui, mas eu sempre falei: "Deus, o Senhor segura na minha mão e nós vamos". Mas aí quando eu pensei: "Nossa, será que ele tá me vendo mesmo?", sabe? Aí É, a gente foi dá aquelas é, baqueadas, né? foi onde, assim, a maior transformação, assim, porque foi de dentro, foi verdadeiro, sabe? E então, assim, eu, sim, sempre acreditei em mim, mas por várias decorrências da vida, intercorrências, eu deixei de acreditar em muitos momentos. E o que me sustentou, com certeza, foi a minha fé.
Todas as outras meninas que vieram aqui, que contaram as suas histórias de superação, falaram da importância da espiritualidade, da fé, Independente de qual independente de seja. Eu religião. sou umbandista, Aham. sou umbandista há mais de 10 anos, 15 anos, não sei. Mas eu falo que independente da religião que seja, né? A gente acreditar que existe algo maior. Eu até brinco, eu tenho uma amiga que é, eu não sei se é assim que fala, ateia. Acho Eu não que sei é. se tem Aham. feminino de ateu aí, Deve enfim. ser ateia Vocês me mesmo. perdoem. Mas eu falei pra ela, como vocês sobrevivem? Porque assim, em muitos momentos onde eu já tinha, sabe, perdido minhas forças, eu pensava, gente, Deus tá vendo isso, Deus tá me. E eu falei pra ele, como vocês fazem quando chegam esses momentos difíceis, sabe? Aí a gente riu e isso trouxe um diálogo muito legal. Eu acho que todas as religiões, todas as crenças, sabe, tudo tem a Ela não somar. acredita em algo maior, assim. É, porque aí, poxa, eu creio piamente que existe algo maior. Sim. Que existe alguém olhando por todos nós aqui. Mas se eu não acreditasse nisso, sabe? Foi isso que eu trouxe pra esse questionamento com ela. E a gente teve um diálogo super legal. Realmente, porque a fé nos leva a ter esperança, né? Eu tenho amigas de infância que são evangélicas. E nós nunca tivemos nenhum problema quanto a isso. Então, eu acho que toda fé é... A gente tem um tabu dessa questão de religião. Eu também sou cristã. Uhum. E uma das pessoas, das minhas amigas que eu mais amo no mundo é o bandista. E a gente convive super bem e consegue dialogar e falar dessas questões. A Yasmine, que veio também, ela é um bandista. Tem muitas amigas, a Vanessa também. Então, assim, eu consigo conviver muito com todas as religiões. Sim, Porque a gente precisa se despir desses eu preconceitos. acredito que todas elas levam ao Criador, né? A algo maior. Então, não tem porquê. E eu queria até deixar isso registrado, que nem todo cristão é preconceituoso. E Com certeza. Não, porque, eu acho que porque a gente isso sabe que tem em existe um todas as movimento muito mas do cristianismo, assim, principalmente da parte dos crentes evangélicos, que é muito assim, né, de julgar e de falar mal e de sim. chutar a imagem, né, que é um desrespeito. E ainda existe muito isso, mas eu quero dizer que não são todos, gente. Não A gente são. tá aqui. Assim como existem pessoas assim em todas as religiões, Aham. sabe? São seres humanos, né? É verdade. Gente, todo mundo é ser humano, e todo mundo erra. Sempre vai ter ali a parte boa, a parte ruim. E o que mais você acha assim que de interessante da sua história que você poderia compartilhar com a gente? Algo que tenha acontecido nos seus atendimentos de engraçado? Nossa, quando eu comecei lá naquela salinha que você foi a primeira vez, eu lembro de uma vez a moça. Na época ainda tinha revista, né? Não era rede social igual tem hoje. Então, a indicação era boca a boca, né? Aham. E aí ainda tinha muito revistas, né? Boa Forma. Tinha uma, gente, que eu assinava, não vou lembrar o nome. E aí, então, a pessoa chegou pra mim com uma foto da sobrancelha da atriz de Hollywood que ela queria. E falou pra mim, olha, eu quero minha sobrancelha assim. Aí eu falei, olha, mas o tipo do seu rosto, as suas sobrancelhas são muito diferentes. E eu lembro que era uma sobrancelha super afinada, arqueada. Não valorizava nem a beleza daquela atriz de Hollywood, sabe? E esse foi um ponto muito curioso. E teve uma outra pessoa, uma vez, que me procurou. E até chegou, ia até o estúdio. E ela estava se queixando que as sobrancelhas estavam muito finas, né? Que já tinham sido afinadas várias vezes e que ela queria, entre aspas, consertar, né? Aí, só que já estava muito afinada. Quase não tinham... Haviam fios ali para poder, né, fazer uma reestruturação. Fazer um implante. Isso. Ali. Na época nem se ouvia falar de micropigmentação ainda. E aí eu lembro que eu removi ali os fiozinhos muito excedentes, que estavam mais longe, tudo, e falei para ela, ó, agora a gente vai começar, né, essa reestruturação das suas sobrancelhas, então a gente precisa de tempo para que elas possam crescer novamente, a gente poder ir acertando, né, com naturalidade. Aí ela falou, não, mas eu já quero arrumar tudo, então você poderia, então, raspar, e eu não importo. Aí eu vou com ela raspada, e ela vai crescer certinho.
Meu Deus, aí ela ficou sem Eu sobrancelha? nunca. Não, eu jamais faria. Meu Deus. Aí eu falei pra ela: olha, eu não trabalho dessa forma, até porque era um cartão de visita. A pessoa vai sair na rua e vai falar: foi a Thalita que fez. Aí tem clientes que a gente perde por conta disso, porque realmente não tem afinidade com a forma de trabalho, né? Eu sempre, desde que eu comecei a fazer lá aos 14 anos, sobrancelhas naturais. Então, eu nunca Sempre vou foi sua afinar. marca. Sempre foi. Minhas sobrancelhas são grossas, então assim, jamais vou afinar uma sobrancelha. Eu fiquei horrorizada. Ela fala: não, pode raspar. E eu, então você não tá entendendo. Você vai ficar sem sobrancelha. Eu falei: não faço. Eu não faço. E ela foi embora brava comigo, porque ela queria me pagar pra eu passar gilete nas sobrancelhas Meu dela. Deus. Eu falei: não, não vai dar certo. Thalita, você fala do seu estúdio, do seu primeiro estúdio, né? Que foi um lugar improvisado, que era uma Sim. cozinha. Mas eu acho que as pessoas que iam lá, eu principalmente, eu nunca enxerguei isso Sim. lá como esse lugar, Aham. porque era um lugar lindo. Muito colorido. Todo Sim. colorido, instagramável, combinava Sim. muito com a imagem que você passava na Aham. época. Sim. Com muitos sempre, detalhes fofinhos, assim. Era... Eu sempre gostei de transformar as coisas, né? Então, pra mim, pode ser o mais simples que for. Eu gosto de dar o meu toque. Então, eram janelas antigas, eu costurei cortinas. E coloquei cortinas, inclusive na bancada, que era a pia, não tinha armário embaixo. Minha mãe fez uma cortina. Eu lembro que na época eu fiz um painelzinho de coração de papel. Os clientes tiravam foto. Eu tenho noivas naquela época que fizeram foto. Eu quero fazer uma fotinha ali. Então, por mais simples que já tenha sido qualquer estúdio que eu montei, mas sempre foram cheios de amor, sabe? Sempre gostei dessas coisas de faça você mesmo, bordar. Meu pai fala que eu já nasci vendendo, porque quando eu estava na 2ª série, eu vendi laranjinha na escola, então vendia depois amendoim doce. Muito independente essa moça, desde sempre. A minha mãe arcava com os custos, né? E meu pai, eu pegava todo o lucro, não tinha nenhuma noção de educação financeira, mas a vontade de empreender, de fazer coisas sempre teve, né? Então eu fazia bordado. Você é capricorniana? Eu sou taurina. Tá no mesmo patamar ali. Entendi. Não entendo muito Gosto de trabalhar, eu gosto de fazer dinheiro. Sempre com muita dedicação, mas a gente gosta. Alice, eu quero te agradecer por estar aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Eu amei estar aqui. Muito obrigada. Eu te admiro demais, quero ressaltar isso novamente. Eu vou só te interromper rapidinho, porque eu também trouxe um mimo pra você, tá, querida? Obrigada. Ó, esse é o mimo da nossa marca, mimo do meu esposo, da Cristale. É um kit de autocuidado pra você. Esse rolãozinho é um blend de fortalecimento e crescimento das sobrancelhas, que eu disponibilizo lá no estúdio também. Muito cheirosinho. E tem aí escalda-pés e banhos energéticos, para limpeza energética e também para conexão com o seu feminino. Muito obrigada. Tudo pro seu autocuidado. Quando você for descansar, pensar em você, respirar, aí você usa. Fazer o meu banho, de vez em quando eu faço um banho no escuro, com a velinha acesa. E no banquinho, né, gente? Porque eu ainda não tenho meu banheiro, mas vai chegar isso. Com certeza. Esse momento da banheira vai chegar. Eu adoro banho no escuro também, tudo pra mim. A gente tem que se permitir com pouquinho, certeza. né? Se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar, né? Porque o meu banho no dia a dia é sempre aquele banho bem rápido, só pra tirar a sujeira. Pensando nos boletos, no que tem que fazer depois do almoço, na janta. Exatamente. Entendo. Mas que incrível te ter aqui. Eu fico muito feliz mesmo, Thalita. Foi muito bom, foi uma experiência muito legal. Primeira vez, assim, que eu venho num podcast. Muito obrigada mesmo. Tomara que abra muitas portas aí. Amém. Para vários podcasts, para você contar a sua história. Muito obrigada. E o pessoal conhecer seu trabalho também, que é incrível, viu? Obrigada muito pelo obrigada. convite.